Boa noite. Na aula passada, nós começamos a falar sobre preferências e privilégios creditórios e eu expliquei a vocês quais são as finalidades das preferências e privilégios creditórios. Pois bem, nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma análise dos artigos 84 e 83 da Lei 11.101 de 2005. Significa que esses créditos descritos aqui no inciso 1 ao 5º, eles são considerados de tamanha importância para a própria realização do processo de insolvência, que se eles não forem pagos, o próprio processo ele não se movimenta, vamos dizer assim, tá certo? Então, olha só, o que ele fala? Todos eles aqui são créditos posteriores à insolvência. Todos eles são créditos posteriores à insolvência. Qual é a importância da gente saber isso? No antigo decreto falimentar, decretada a concordata, na época não chamava recuperação, mas concordata, as pessoas paravam de fornecer à empresa em estado pré-falimentar. Por quê? Porque elas não receberiam. A Lei 11.101 ela tentou corrigir isso, falando o seguinte: olha, se vocês continuarem a fornecer, vocês serão privilegiados. O que vocês fornecerem após a insolvência será extraconcursal, será pago antes dos créditos preferenciais e privilegiados que estão descritos no artigo 83. Isso ajudou? Ajudou. Por exemplo, quantos administradores judiciais, na antiga lei, chamavam síndicos de falência, ou administradores da concordata, quantos trabalharam durante anos e no final não receberam nada? O que acontecia? As pessoas não queriam ajudar no processo de insolvência. Então, agora, a Lei 11.101 corrigiu isso. Então, aquele que trabalha na administração judicial e os auxiliares dele, o contador judicial, o leiloeiro judicial, o arrecadador judicial, eles vão receber com precedência aos demais créditos. Também assim, os trabalhadores que continuam trabalhando na empresa após a decretação de insolvência. Ora, isso é de suma importância, porque se a ideia é que o insolvente ele não fique abandonado, mas possa recuperar-se, se todas as pessoas se recusarem a trabalhar para ele, ele não tem condições de recuperação. Então, isso é muito importante. E também acidente de trabalho, porque a pessoa está trabalhando, se ela sofre um acidente, ela também deve ter uma remuneração por causa disso, né? As quantias fornecidas à massa pelos credores. Então, imagina o seguinte, ó, tem uma mercadoria que está semi-pronta, mas precisa de algo para fazer o acabamento. Então, imagina uma fábrica de roupa que precisa de botão, 100 botões para produzir 100 calças. E aí alguém vai e fornece, né, um credor já vai e fornece esse dinheiro para que possa comprar os botões. São quantias fornecidas à massa pelos credores. Foi aceito, está comprovado o fornecimento, está comprovada a compra, ele vai receber com precedência o artigo 83. As despesas com arrecadação, administração, realização, venda do ativo, né? Distribuição de produto. Então, a empresa, né, suponhamos que seja uma pessoa, né, física, mas que fabrique algum produto, roupa de tricô, roupa de crochê, ela teve gasto para entregar isso, alguém foi entregar um motoboy, isso também vai ser pago com precedência. As custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa
falida tenha sido vencida. Alguém entra com a ação contra a massa, entra com a execução contra a massa a massa falida perde, né? Então tem que pagar. Obrigações resultantes de atos jurídicos válidos. Nesses atos jurídicos válidos, a gente tem uma série de atos jurídicos que podem ser praticados após a insolvência. Eles estão descritos no artigo 67 da Lei 11.101, mas eu não vou me preocupar com eles agora. Mas, por exemplo, contrato de locação que tiver que ter sido realizado, contrato de manutenção de máquinas, né? Então, tudo isso vai entrar nesses negócios e atos jurídicos válidos aí praticados durante a recuperação judicial. Não preciso falar quais são os atos jurídicos válidos, né? Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Muito cuidado com a questão do objeto lícito, né? Lembrando que a licitude tem que ser imediata e imediata. Então, se existe uma simulação, simulação já torna o ato nulo, né? Mas se existe alguma ilicitude nesse objeto aí, com sentido de fraudar ou de aumentar a despesa, então ele sai da ideia de ato jurídico válido, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí para não se perder. E finalmente a gente vai no artigo 83. Eu quero chamar a atenção, antes de irmos para o artigo 83, quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: administrador judicial, créditos derivados de legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho. Prestem atenção aqui. Créditos derivados da legislação do trabalho. Não existe limite. Se for após a insolvência, não existe limite para o pagamento desses créditos derivados da legislação do trabalho, tá certo? São os créditos trabalhistas. E vamos para o artigo 83. Se vocês observarem, o artigo 83, ele tem uma gama muito maior de credores, né? De especificação de credores, lógico, porque aqui a gente vai estar realmente falando de todos aqueles negócios jurídicos que foram realizados pelo insolvente antes da decretação da insolvência. Volto a lembrar que o insolvente civil equivale ao falido empresarial. Pois bem, artigo 83 fala aqui: a classificação dos créditos da falência obedece à seguinte ordem. O que significa? O insolvente, né, o pagamento dos débitos do insolvente será feito na ordem desses credores. Então, a primeira deles: créditos derivados da legislação do trabalho limitados a 150 salários mínimos por credor. Lembra, do 84 não tem essa limitação. No 83 tem. Então, eu só posso pagar os créditos da legislação do trabalho até 150 salários mínimos por credor. E os decorrentes de acidentes de trabalho que não tem limite. Então, olha só, o que ultrapassa 150 salários mínimos, eu não vou pagar em primeiro lugar, não. Se o salário mínimo for R$1, quando chega em R$150, eu pago. Ah, mas deve R$1.500. Não interessa, são 150 salários mínimos. Então, se o salário mínimo é R$1, eu pago R$150, independente do valor que deve. Créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado. Então, olha só, o que é isso aqui? Eu hipotequei um imóvel. Qual o valor dessa hipoteca? R$150. Esse imóvel garante a hipoteca até o valor de R$150 mil. Depois disso, ele não garante mais. Então, a garantia real é só até o limite do valor do bem gravado. Certo? Os créditos tributários, independentes de sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias. Pois bem,
Aqui nós temos que fazer duas ressalvas. Primeiro, excetuar as multas tributárias. O que significa isso? Que os créditos são pagos excluídas as multas. Eu não vou falar em pagamento de multa nesse momento. Ainda que sejam devidas, nesse momento elas não serão pagas. Elas serão pagas posteriormente, tá certo? Como também será pago posteriormente o crédito trabalhista que exceder a 150 salários mínimos. Até aí estamos entendidos? Espero que sim. Agora, observem que a lei fala créditos tributários independentes de sua natureza e tempo de constituição. Na verdade, isso não pode ser visto bem assim, não. Por quê? Existe uma determinação do Código Tributário Nacional, lá no artigo 187 do Código Tributário Nacional, que não foi revogado por essa lei, nem poderia, né, porque é uma lei especial, e ele fala, o artigo 187 do CTN fala que no pagamento dos impostos de créditos tributários sempre serão observados, primeiro, o pagamento dos créditos de origem da União, depois do Estado e depois dos municípios. Então, se houver crédito tributário a ser pago a favor da União, primeiro paga o da União. Depois vai pagar o do Estado. Depois, se sobrar, paga o do município. Tá certo? Então, sempre nessa ordem. Depois a gente vem aí com o privilégio especial, e aí nós vamos falar os previstos no artigo 964 da Lei 10.406 de 2002. Eu não preciso falar que a Lei 10.406 de 2002 é o Código Civil, né? Porque vocês já estão aí no 4º período de direito, vocês já estão careca de saber, mais careca que eu, de saber que a Lei 10.406 é o Código Civil. Lá no artigo 964 do Código Civil, traz uma lista de preferência creditória. É lógico que, na hora que nós vamos ler o artigo 964, nós temos que excluir os créditos que já foram pagos aqui, certo? Porque o artigo foi derrogado, já expliquei isso. Os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária nessa lei. Aqueles cujos titulares a lei confere o direito de retenção sobre a coisa dada em garantia. Então, olha só, não estamos falando de direito real, estamos falando de garantia. Garantia fideiciosária, por exemplo, tá certo? Então, vamos lá, o carro, né, que está alienado, por exemplo. Os microempreendedores individuais, né, porque existe uma lei complementar, a 123, que trata disso. Então, as microempresas e empresas de pequeno porte, é importante socialmente que elas recebam os créditos delas, porque normalmente elas são as maiores empregadoras, tá certo? E depois, privilégio geral, quer dizer, aqueles que não têm, que serão pagos, mas assim, sem um privilégio especial, né? Privilégio geral. 965 do Código Civil, o 67 dessa lei, que a gente já viu lá, que são os atos jurídicos, os definidos em outras leis civis, salvo disposição contrária dessa lei, a mesma coisa, e os créditos quilografados. Quais são os quilografados? São aqueles que não têm nenhuma garantia de recebimento. Quais são eles? Os que não estão previstos nos demais incisos do artigo 83 e os saldos e os créditos são cobertos pelo produto de alienação dos bens vinculados ao seu pagamento. Então, olha só, tem lá o imóvel hipotecado,
teve juros, o bem não cobriu os juros da hipoteca, vai ser pago aqui. Os saldos de crédito derivado da legislação do trabalho que exceder o limite estabelecido no inciso 1. Então, olha só, aqueles créditos trabalhistas que excederem os 150 salários mínimos. As multas contratuais e as penas pecuniárias por infrações das leis penais ou administrativas, inclusive multa tributária. Lembra, lá no caput a gente falou, aqui não paga a multa. A multa vai ser paga aqui no inciso 7º. Inciso 8º, os créditos subordinados, a saber, os previstos em lei ou contrato. Então aí a gente pode falar aí de imagina aí um contrato de locação e que tem que pintar o imóvel, né? Então é um crédito subordinado. Os créditos sócios dos administradores sem vínculo empregatício. Então, o sócio ou administrador que não tem vínculo empregatício, tá certo? Que deixou de fazer a retirada dele, vai receber aí, se houver dinheiro. Não inclui nisso aí, gente, é importante a gente falar, o que foi investido no capital, que foi integralizado no capital da empresa, tá certo? Se for o caso. Aí, olha só, tem ali o parágrafo 3º, que é importante, que se o contrato se vence em decorrência da falência, aí não vai ser paga a multa contratual, tá certo? Porque não foi por caso fortuito. E que os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão considerados quilografados. O que é isso? A gente viu que o crédito trabalhista tem uma preferência especial. Mas se alguém compra o crédito trabalhista, então imagina, eu tenho para receber do meu empregador 100 mil reais. Alguém vem e fala comigo assim, ó, para você não ter que esperar o processo de insolvência, que pode durar anos, eu te dou 50 mil reais e quando acabar o crédito de insolvência eu recebo tudo. Eu posso vender isso? Eu posso ceder? Eu posso ceder. Cessão de crédito, aprender em direito das obrigações. Só que a pessoa que comprou o meu crédito, ela não se subroga no meu privilégio creditório. Tá certo? E aí, olha só. Agora nós vamos começar a brincar, a olhar na prática o que a gente está aprendendo agora. Tendo em vista tudo que a gente leu aí sobre preferência e privilégio creditório e os artigos que nós mencionamos nessa aula, eu queria que vocês realizassem esse exercício aí, tá certo? Tendo em vista os artigos subtranscritos, vão pegar R$1.000 e vão pagar esses credores que estão enumerados. Eu quero que vocês considerem, para efeito desse exercício, o valor do salário mínimo como R$1, tá certo? Então vocês vão fazer todas as contas como se o salário mínimo fosse R$1. É de extrema importância vocês lembrarem que o salário mínimo é de R$1. Na próxima aula eu vou vir trazendo conferindo esse exercício, trazendo a resolução desse exercício passo a passo e vou sugerir outros exercícios para a gente ir fazendo também, tá certo? Boa noite a vocês, uma boa semana aí, já que a gente vai ter feriado, bom feriado para vocês também.